uma jornalista para contar um pouco para a gente sobre a responsabilidade da comunicação social em um momento como esse que a gente está vivendo, um momento de pandemia. Então, qual é a responsabilidade dos comunicadores sociais nisso, né? Dos jornalistas, do pessoal de mídia em geral. A gente também tem a questão da publicidade e propaganda. A gente tem os produtores de conteúdo. Oi, Brenda, bem-vinda. Ela já vai se apresentar. Brenda, eu gostaria primeiro de te agradecer, porque eu tenho 3 filhos, você tem 4. Então, eu já gostaria de te agradecer, porque eu sei que você continuou trabalhando, como todas as pessoas da comunicação continuaram trabalhando, e dentro e fora de casa, com 4 filhos. Então, assim, a minha admiração total e completa. Existem poucas pessoas que eu conheço que têm 4 filhos. Eu tenho 3, mais uma do coração, então também tenho 4. Eu acho que só quem vive isso, esse cotidiano que nunca acaba, essas 24 horas eternas, entendem o que é você continuar trabalhando e ainda reservar um tempinho pra gente. Muito obrigada. Esse espaço, Brenda, eu pensei nele porque eu senti muita ausência da comunicação através das mulheres, agora nesse período de pandemia. Especialmente mulheres falando realmente das suas profissões, como elas têm vivenciado isso, porque como mulher, e você também entende por vários motivos mais do que muitos, a sobrecarga é muito grande e aumentou muito mais agora na pandemia. E a gente não tem a escola que dá um apoio pra gente, né? E eu também trabalhando na escola, sei que esse apoio ele é primordial. Então a gente venceu realmente. Acho que a gente vai sair dessa pandemia, as mulheres, as mães vencedoras, porque nós vencemos uma grande maratona de filhos 24 horas, trabalho 24 horas, você então da comunicação. Eu acredito que você também não pode se desligar, ficar 8 horas aí sem saber o que está acontecendo, né? Então é realmente um trabalho exaustivo. Eu já começo te agradecendo, te parabenizando e se apresenta pra gente um pouco, Brenda. Eu, como a Eugênia já falou, sou jornalista. Na verdade, eu sou jornalista formada há muitos anos, mas eu comecei a trabalhar mesmo na área tem pouco tempo. Eu trabalhei logo que eu me formei, aí depois casei, tive os 4 filhos, né? Toda aquela coisa. E aí fui voltar a trabalhar de novo agora, no ano passado. Inclusive, essa coisa dessa pandemia agora, no meio de tudo, foi um acontecimento que eu até me senti muito privilegiada, né? De poder cobrir isso, porque por pior que seja, né, profissionalmente, assim, a gente está vivendo um momento muito interessante, né, porque isso vai ficar para a história, né, o que está acontecendo hoje vai ficar marcado, vai ser dito lá para frente, daqui 20 anos as pessoas vão se lembrar da cobertura, né, de como que isso foi abordado na televisão, no meu caso é online, né, jornalismo online, eu trabalho em site. Então, assim, tudo isso vai ser lembrado, vai ficar para a história, né? Tipo um impeachment, é um negócio assim bem. E eu me senti muito privilegiada, né? Assim, apesar de todos os problemas, mas nesse sentido profissional, eu me senti muito privilegiada de poder estar vivendo esse momento. E como a gente falou, eu tenho 4 filhos em idades bem diferentes. Uns adolescentes, outros meio bebês ainda, então, mas é uma correria gostosa, né? Você sabe. É uma correria boa. Sim. Né? Sim, mas não é para os fracos. Não, a Não gente é já pros fracos. acostumou, eu falo. Depois do terceiro, a vida fica mais avacalhada, assim, né? Eu já não Exatamente. não tenho o que fazer mais. Eu acho que a gente controla as expectativas, né, Brenda? A gente nem tem Exatamente. expectativa mais que Não, vai não dormir tem, não tem bem, que vai expectativa. controlar o nosso dia. A gente Tipo, já se a parou gente com essa conseguir terminar o expectativa. dia, já tá bom, né? Se conseguir, ele fez dever de casa, todo mundo de banho tomado, jantou, dormiu, tá ótimo. Exatamente, a gente já controla as expectativas. Verdade. A mãe da frustração é a expectativa. Então, eu acho que a gente já consegue lidar melhor com isso, né? E exatamente isso que você colocou, Brenda, essa questão desse momento histórico, né?
que vocês da comunicação, as pessoas, os profissionais da saúde, e até os profissionais da educação estão vivendo, cada Uhum. um realmente Da respeitando as sua suas área. devidas proporções, né? Então, por exemplo, dentro da educação, a gente tem uma mudança que é o ensino híbrido, que vinha sendo pensado para daqui 10 anos, e agora ele entrou com força, inclusive até no Fundamental 1, que era inimaginável esse tipo Uhum. de ensino, né, de aulas remotas, educação infantil chegou a telas remotas, né? Então, nós somos impulsionados para 10, 15 anos, quiçá 20 anos à frente, exatamente por essa questão da pandemia. Então, respeitando as tragédias, É. é um momento realmente de descobertas e de inovações. O que aconteceu no jornalismo durante esse momento agora, durante essa cobertura do Covid? Pois é, eu acho engraçado até falar sobre isso. Eu vou contar, igual eu te falei ontem, contar um pouquinho de como que foi esse começo, porque foi um negócio muito doido, né? Em janeiro apareceu a doença na China e o mundo inteiro abriu os olhos para isso, né? Porque hoje em dia as coisas são realmente muito rápidas, né? Para sair da China para chegar aqui não leva tempo nenhum. E o Ministério da Saúde aqui no Brasil já começou a fazer coletivas de imprensa todos os dias. Era todo dia, 5 horas da tarde. E foi interessante porque eu sou jornalista, sou repórter local. Eu trabalho com DF. Mas o site que eu trabalho precisava de alguém daqui para poder passar as informações para o nacional. E aí, por conta do meu horário de trabalho e tudo, a minha chefe acabou me escolhendo e eu que fazia todos os dias essa coletiva das 5 horas da tarde. Né? E eu lembro que para mim na época foi ótimo, porque tipo, assim, todos os dias as minhas matérias viravam nacionais, né? Eu não fazia só pro DF. Então, para mim foi muito legal, mas ainda não estava acontecendo aqui, né? Era uma coisa assim, ainda meio incerta, ninguém sabia se ia realmente chegar no Brasil, né? Vai que, né? E todo dia tinha, e eu lembro que a primeira suspeita mesmo, assim, mais pesada, era até de uma moça, uma jovem até, de Belo Horizonte, que tinha ido fazer. Ela trabalhava com alguma coisa na China e voltou para o Brasil, estava doente, acabou que não confirmou, não era coronavírus, mas assim, aí logo depois, em fevereiro, carnaval, quando eu cheguei do carnaval, na terça-feira à noite, foi o primeiro caso. Só que o interessante é que durante esse período de janeiro e fevereiro, ninguém sabia o que era isso de verdade. Porque eu acho que até hoje ninguém ainda sabe, né, direito. A gente ainda tem muita informação, mas ao mesmo tempo, cada história é uma história, né? Cada caso é um caso e é uma doença muito louca, né? Porque assim, do mesmo jeito que é uma gripezinha para alguns, é fulminante para outros, né? Então, assim, a gente nunca sabe como que ela vai se comportar em determinado organismo e eu acho que por isso esse é o maior desafio, né? Porque tem pessoas super saudáveis. Eu conheço um rapaz aqui de Brasília, super saudável, que treina todo dia, já chegou no hospital com 50% do pulmão prejudicado. Então, assim, e pessoas mais velhas tiveram, e assim, não dá para saber. Mas a gente ainda ficava naquela, porque ainda tinha esse negócio, né? Não, na verdade é uma gripe. Ela é pior para pessoas mais velhas e tal. Então a gente ficava. Eu lembro direitinho de conversar com o Uber, saindo do ministério para ir para a emissora. E aí o cara falava, e aí, o que você acha? Eu falo, cara, eu não sei, eu acho que aqui não vai pegar, entendeu? Porque, sei lá, nosso país é tropical, né? O próprio pessoal do ministério eu achava interessante, assim, porque eles estavam sendo muito cautelosos, muito, muito, muito cautelosos. Na época era o Mandetta, né? E Era eu uma falava, luta. gente, mas cara, será que precisa disso tudo, né? A gente mesmo olhava com descrença para o negócio e eles já estavam sendo muito, muito cautelosos, muito preocupados. Eles se adiantaram muito, assim. Eu achei, inclusive, a
o andamento, né, do Ministério no começo muito bom e tal. Agora, assim, depois que a doença pega, né, também, assim, você já tá no olho do furacão, não tem muito o que fazer, né? Eu acho que a prevenção foi muito boa. Agora a gente está da confusão. Então, realmente é uma confusão, né? Mas, assim, isso é muito interessante, porque todo dia a gente tem Um um direcionamento direcionamento diferente. diferente. Exatamente. Para como vai falar da doença, para como vai falar das mortes, para como é bem. Tipo, cada dia é uma emoção. Desafiador, né? Cada dia é um negócio. Isso. Um dia você chega lá, aqui em Brasília, por exemplo, que aí agora, como já tem aqui em Brasília e tudo aí, a gente já tem uma abordagem mais local, né, da doença. E eu faço esse boletim do meio-dia quase todos os dias, né? Aqui em Brasília, o GDF solta 2 boletins, um ao meio-dia e um às 18 horas. Esse do meio-dia, por conta do meu horário de trabalho, é o que eu faço quase todo dia. E no início, era assim, óbitos, por exemplo. É para colocar só os óbitos de moradores do DF, porque tinha gente que acabava morrendo aqui, mas era de outro estado e veio ser atendido aqui. Aí daqui a pouco a própria direção de não, tem que pôr tudo. Aí tem que somar dos outros estados. Mas eles não vão ser somados? Não vai ser somado. Entendeu? Aí todo dia é um negócio. Aí chega, antes saía tal hora, aí todo dia você fazia um só aquela hora e depois, não, só um tá de... Entendeu? É muito... Mas é um momento muito interessante, assim. Acho que essa correria toda, essa coisa também de... Aonde eu trabalho, metade da redação tá de home office. Eu não tô de home office, porque eu falei pra minha chefe, não tenho a menor condição de ficar de home office. Eu não vou trabalhar se ficar de home office. Eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir render, não vou fazer nada. Eu coloco a EPI completa, né? Eu venho de astronauta, mas eu venho. Lá esquece. Não, aí a minha gente, pra quem não sabe, quem entrou agora, a Brenda tem 4 filhos, eu tenho 3. E os meus estão ali no quarto, deitados ali, os da Brenda estão assistindo desenho, então, não é, Brenda? Filme, alguma coisa. Desenho, né? Senão a gente não consegue sentar e conversar. Não, e aí a minha própria chefe também, os filhos dela já são mais velhos, né? Mas ela falou, não, eu sei. Pode deixar que você não vai fazer home office. Você não vai fazer home office, não tem condição. Mas, E era engraçado, porque pode falar, Brenda. Tinha gente querendo fazer home office, né? Sim, eu tô preocupado, não sei o que. E eu falei, gente, eu não posso fazer home office. Não tem condição de eu fazer Jesus vai me guardar. Senhor Jesus nos guarde, amém. Vocês fiquem que eu vou trabalhar, meus amores. Não Jesus. dá. Porque, sim, com aí em São Paulo. E aqui foi interessante, assim, porque aí o que acontecia? Quem estava trabalhando presencial, né? Como eu estava indo. Sim. O jornalista, ele vai muito pra rua, né? Assim, é até engraçado. Eu trabalho, eu nem sou aquela bonita, como é site, né? A gente não aparece na televisão, então eu nem vou aquela socialzinha trabalhar. Vou de tênis, de calça jeans, porque a gente faz protesto no meio da rua, para qualquer coisa, né? Você nunca sabe o que te espera naquele dia. Isso não é que prejudicava, né? Claro que também não dá nem para dizer num momento desse, até preocupação de chefe e tudo, né? Sim, até responsabilidade, né? Se acontece alguma coisa, quem foi que liberou eles de estarem na rua, mas né? a gente, assim, tipo, logo no começo, não pode ir para o hospital, não pode ir para não sei para onde, não pode... E ficou um trabalho muito difícil de ser feito, porque a gente ficava muito debilitado mesmo, limitado, né? Porque a gente já ficava de máscara na redação. Sim, né? Mas na hora de falar, na hora de gravar, quem era da televisão tirava para poder aparecer. E voltava.
Aí fala, não, agora é todo mundo de máscara o tempo inteiro. Aí... É interessante esse ponto, Brenda, porque é interessante, a gente fala, porque a gente sempre fala, né? É aquilo, certo ou errado, o pessoal vai sempre falar. Mas assim, porque na verdade a comunicação não é para ver expressão, ela rindo, né? É verdade! Não é? O pessoal vai sempre falar de tudo, tá, Brenda? Falta mesmo Isso! Porque com a máscara atrapalha mesmo, né? O que você tá falando. Sim, a comunicação que você fala, a expressão. Às vezes o som não tá até mesmo essa questão numa sala de espera, né? Então o som não aí você já não pega tanto que você pegaria. E a gente sabe que o jornalista está à distância do câmera, está à distância, tem inclusive aqueles microfones maiores, né, para poder entrevistar, assim, então nem era um microfone só para o entrevistado, né, também. Ele ficava ali, o jornalista falava aqui, ele falava de lá, então a gente sabe que não ia haver contágio. Só que é uma medida educativa. E aí a gente volta para a questão da comunicação social, o que a pessoa de acostumar uma população a ver a máscara, ver a máscara, né? Talvez se as novelas tivessem, de alguma forma, continuassem sendo gravadas. Eu falo de novela porque a gente está falando do público em geral, não adianta falar. A gente vê Netflix, a gente vê jornal, mas é o público em geral, ele assiste a novela. Então, talvez se ela tivesse continuado sendo gravada, eles estariam de máscara. Parece que na Índia tá rolando, né? Educativa. Parece que na Índia começaram a gravar novamente as novelas e o pessoal tá de máscara. Eu vi alguma coisa disso na internet. Os atores estão... Olha que interessante. Não sei como vai ser aqui. Ainda não existe essa previsão. Essa abertura, né? Ainda bem, né, gente? Que também tem muita coisa para assistir, né, gente? Tem muito filme, tem muita novela para reprisar. Tem, é bom, é até bom. Das novelas mais antigas são melhores, né? A saudade da última novela que eu vi, acho que foi Cravo e a Rosa. Foi antes. Mas assim. De ser mãe, a minha foi antes de ser mãe, depois de mãe eu não. Pois é, exatamente. Então, Brenda, essa função. Ei, Carol entrou, minha amiga. Então, Brenda, essa função educativa da comunicação social, né, que veio no papel, como você falou assim, a gente não podia ir para o hospital, a gente não podia, onde que eu ia conseguir essa informação? E as pessoas buscaram essa informação na televisão. Quando começou esse caos, que foi de um dia para o outro, as pessoas se viram trancadas dentro de casa, a única fonte de informação que ela tinha era ligar a TV para falar, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Foi através da TV que as pessoas aprenderam como que ia lavar as mãos, do distanciamento, em relação aos alimentos, em relação à transmissão, né? Alguns, aí a gente vai falar da porcentagem de pessoas que têm acesso a milhares de acessos, 1 milhão de acessos no YouTube, por exemplo, o vídeo lá do Yatila Marino. Só que, assim, qual a porcentagem da população brasileira que tem acesso a uma internet de qualidade que vai conseguir ver um vídeo no YouTube? Se eu não conseguir ver um áudio no WhatsApp, olhe lá. Então, assim, as pessoas elas foram realmente para esse meio de comunicação, né? Que é via televisão, via jornal impresso, e olhe lá, porque também você não pode sair para comprar jornal, você estava dentro de casa. Então, vocês, como comunicadores sociais, tinham ainda tem ainda, porque não terminou, uma responsabilidade incrível de filtrar, por exemplo, o vírus, ele está se alastrando ou não? Como é o comportamento? O que você espera? Daqui quanto tempo? Então, assim, Brenda, eu fico me colocando na pele do jornalista no seguinte sentido, né? A responsabilidade de falar assim, olha, agora ninguém pode sair de casa. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, porque mesmo que não sejam vocês, né, que foram, enfim, que ocasionaram esse estar em casa, mas a responsabilidade de dizer isso é de vocês. Como que vocês sente isso, né? Isso é muito engraçado, assim, porque é uma dualidade muito interessante. Tem gente que realmente assiste e leva a sério, né? E fala. E tem gente que fica com raiva, né? Assim, tem gente que fica com raiva, tipo, vocês que estão mandando a gente não sair de casa. Cara, não é a gente, né? Assim, são os médicos, é a OMS. Não sou eu. Eu estou transmitindo informação. Eu tô falando, inclusive, eu não entendo nada de medicina, entendeu? Então, não sou ninguém para falar isso, né? E um dia eu estava conversando com uma amiga e ela indignada.
Não, porque aquele jornal hoje tá uma carniça. E a gente chega e só... Nossa, aquilo ali é o jornal inteiro falando de morte, é o jornal inteiro falando de não sei o quê. Aí eu olhei pra ela e falei, cara, mas é porque tá rolando. Tá acontecendo, entendeu? Tipo assim, o jornal não tá inventando que as pessoas estão morrendo, elas estão morrendo. Tá triste, tá feia a coisa, é sério, não é brincadeira. É porque até o Jornal Nacional já parou e já não tá mais assim tão pesado com relação a isso. E o jornal hoje, que é na hora do almoço, que as pessoas estão vendo televisão e almoçando, eu falei, gente, mas Sim. não tem o Talvez que também fazer, por uma né? questão de. Não, assim, claro, Por uma tem gente questão toda uma realmente direção de editorial e alcance, né? tudo, né? Também, Sim, claro, cada sim, veículo tem seu direcionamento sim. e tudo, mas assim, é porque eu acho que as pessoas não têm noção. Talvez aqui em Brasília, você falou que aí em Maringá já está 100%, né, dos leitos e tudo. Aqui em Sim. Brasília a gente ficou numa situação bem controlada por um bom tempo. Sim. A doença deu uma explodida mesmo de um mês para cá. Antes estava bem Sim. controlado. Tinha morte, tinha muitos casos, mas era bem controlado. A gente passou de 1.000 mortes agora, né? Passou agora Sim. mesmo, tipo, essa semana. Então, assim, Sim. foi esse isolamento aqui em Brasília funcionou, né? Por um tempo, assim, tava indo Sim. bem. Os leitos também tava mais tranquilo. Agora realmente também já tá com 70, 80%. Na rede particular é até mais cheio, né? Tem menos leitos na rede particular do que na rede pública. Mas assim. E agora também, sei lá, não dá para entender, mas eles estão Sim. reabrindo o comércio, tudo, né? Uma reabertura gradual. Abriram academia, abriram restaurantes na semana passada e tudo. Mas num momento que a gente não tá bem, assim, num platô. A gente ainda tá numa curva meio crescente. Mas, assim, arriscando, porque também tem todas as questões econômicas, a pressão da população, né, também. E meio que... Porque, Brenda, Fala. esse seu papel, por exemplo, de jornalista, né, que vai à rua procurar informação, por exemplo. Então, nesse momento de reabertura, as pessoas estavam numa festa, era um carnaval, assim, fora de época, né? Então, o jornalismo também tem esse papel, Eu né? fiz todas as De um reaberturas. fiscalizar. Fiz todas. Cobri todas as reabertura de shopping, reabertura de loja, reabertura de restaurante. Eu fiz todas. E assim. Como foi isso, Brenda? Então, a primeira vez. A do comércio foi a primeira, comércio de rua, né? Sem ser shopping. Sim, Que aqui em sim, Brasília tem, né? Das outras sim. cidades também, porque aqui Tem. tem Toda aquelas cidade tem. Toda quadrinhas, cidade né? tem. E tal. Toda cidade Sim, tem. E aí eu fui fazer essa reabertura do comércio, primeiro dia, aí eu achei super tranquilo, porque eu falei, nossa, as pessoas estão super conscientes, né? Porque abriu as lojas, assim, bem cuidadosas, né? Pelo menos nos lugares que eu fui, tinha higienização sendo feita ali, o pessoal bem preocupado mesmo, medindo e tal. Mas pouca gente. Não foi um negócio assim que abriu as lojas, tinha fila, sabe? Não, foi bem. Até porque eu acho que também as pessoas não estão com dinheiro agora, né? Não é? Eu não sei se o sim, comércio vai ter um aquecimento assim tão grande, né? Porque muita gente sim, tá passando necessidade agora. E assim, eu achei sim. tranquilo. Aí o dia que abriu o shopping, meu Deus. O dia que abriu o shopping, eu voltei para casa apavorada. Porque eu fui em 3 shoppings. Um deles, o Conjunto Nacional, que eu acho que é o shopping mais popular aqui, né? Do Polo Sim, Piloto. E ainda é sim. perto da rodoviária, então ele tá sempre cheio, né? Ele tá sempre cheio. E nesse dia eu fui para lá e tinha fila. A fila dava volta, assim, para entrar. Porque tinha que parar para medir, né? Temperatura, então o pessoal vai. E só tinha uma entrada também. E assim, aí eu entrei e aí eu tinha que estar de máscara, mas você entrava no shopping, o povo já baixava a máscara. Aí você olhava assim,
Eu até entendo, por exemplo, as lojas que tinham mais fila eram as lojas de telefonia celular. Que, assim, provavelmente foram coisas que as pessoas precisavam resolver e não conseguiram resolver por telefone, não conseguiram resolver na internet, né? Sim, Às vezes também nem tem sim, sim. acesso, igual É, você falou também, sim, né? E sim, precisava ir lá resolver. Então, eu até entendo, porque realmente é uma coisa que a sim, gente fica ansioso para resolver, né? sim. Mas, assim, eu Aqui vi... também, Brenda, um Uhum. parênteses. Aqui também as lojas, quando abriu o shopping, as lojas populares que vendem por carnê, boleto, Aham. O povo as indo filas eram pagar. enormes O povo indo pagar. porque eles não conseguiam, eles estavam com medo. Aí, olha, É, aí você vê de novo o abismo social, né? exato. É, E porque não porque eles conseguia não, pagar. porque tudo que eu pago por Não, é. aplicativo. E eles E não tem que conseguiam sair, porque é o pagar. carnê, tem que sair na boca do caixa. É difícil. E assim, nesse dia, o que eu fiquei mais assustada é que tinha assim, famílias indo com a criança passear no shopping, tomar uma casquinha. Eu falei, gente, tipo, cara, Vocês não estão qual é a entendendo, né? Vocês não estão necessidade que você tem de entendendo. vir seu filho criança, de mão dada? Assim, eu levando o Miguel pro shopping tomar uma casquinha no McDonald's. Aí eu, cara, gente, não é possível. E eu voltei para casa desesperada, assim. Eu tenho uma amiga que ela é da, gente, como é que fala? Assessoria de Ministério imprensa da de um shopping. Saúde, Não, gostaria de emprego. assessoria de imprensa Sim, de um tá. outro shopping Sim, aqui também. E aí eu sim, pedi para ela me sim. avisar, né, como que tinha sido Gostaria lá de... para eu poder acrescentar na minha Sim, matéria, né, de vários lugares. E aí ela falou, Brenda, a gente não tava por com favor. termômetro direto na testa, né, das pessoas. A gente tinha montado Sim, um pela edição. que ia passando e aí ele Ah, media a legal. Tá, temperatura e legal. também contava quantas pessoas. Um scanner, é como se fosse um scanner. Ah. Exatamente. Em uma hora que o shopping tinha aberto, tinham passado mais de 2.000 pessoas pelo scanner. Uma entrada só. Porque agora tá funcionando É, assim, entra, só entra por um lugar e sai, sim, né? Só tem uma entrada e uma sim. saída. Pra não ter mais. Uhum. Então, mais de 2.000 E assim, pessoas em uma Brenda? hora do shopping aberto. Eu lembro que eu cheguei em casa. Nesse dia eu já cheguei assim, tomando banho. Ninguém encosta em mim, ninguém encosta em mim, ninguém encosta em mim. Sim, sim. Tomando banho, Já foi morrendo tirando de a roupa na medo. porta. Morrendo de medo, porque ainda era maio. Era maio ainda. Então, ai, sei lá, foi Sim, bem angustiante. Mas eu já fiz matéria em hospital foi uma, inclusive, que eu achei super fofo. Foi muito legal de fazer. Mas também aquela loucura que você chega lá para fazer e tem, assim, 50 repórteres, 50 jornalistas, um monte de fotógrafo, tudo amontoado, porque quer tirar a foto ali, pra ali poder. naquele lugar que ele tem para tirar a foto, né? Na porta do HFA, Hospital das Forças Armadas aqui Sim. de Das Brasília, Forças Armadas. que foi o dia que teve alta um Um senhorzinho, veterano. um veterano, coisa mais Um linda, veterano! Eu acho foi que ele passou pela emocionante, Segunda Guerra, não foi? foi Ele saiu de emocionante. cadeira de rodas com uma flor na mão, era Foi isso? Eu acho que emocionante, eu foi lembro. muito Vai com você. bonitinho. Foi muito bonitinho. Ai, E aí eu fiz eu esse, vi. assim, super feliz de estar podendo fazer. Que eu até brinco, Sim, eu gosto das matérias fofas, né? Das coisas bonitinhas, sim, histórias de pessoas e tal, que é o legal. Assim, para mim é o mais sim, legal. E durante sim, essa pandemia, a gente ficou com uma pauta única de coronavírus, uma pauta ruim, né? Assim, não é uma pauta feliz, sim. é uma doença, Não, tá matando pesada. gente, é pesado, é ruim. Sim. E aí, o dia que apareceu essa matéria, eu fiquei super feliz. Aí depois eu fiquei, mas eu tenho que ir no Ai, hospital. Né? Tipo, eu tenho que sim, ir é. no hospital. Estão todos aqui na porta do Só esse hospital. detalhe. 20 fotógrafos, porque no meu, eu também tiro as Senhor. fotos para as minhas matérias, né? Sim, Então, sim, aquela coisa. Mas assim, faz parte. No início eu ainda ficava meio assustada, com medo. Agora sim, não que eu não tenha medo, que eu não tenha cuidado. A gente continua sim, tendo os mesmos sim. cuidados, mas assim, já com uma coisa Chega assim, uma hora que não tem como é, controlar, né, Brenda? agora é o Chega que eu uma tenho hora que que você. fazer. Não Sim, dá, né? sim. E graças a Deus O meu até marido. aqui, Deus tem ajudado, aí não deixou acontecer nada, Sim, ninguém da minha família teve nada, eu não tive nada, graças a Deus. Minha mãe sim, também trabalha, né, na mesma emissora e tudo. Isso foi até uma coisa boa, porque a gente pelo menos se encontrava, né?
Assim, como a gente trabalhava no mesmo lugar, eu não tinha essa necessidade de, tipo, eu não posso ir para meus pais. Não, né? Então, Sim. isso a Não gente... tinha jeito, Foi né? bom, foi uma coisa boa, até porque, para mim, me ajuda muito, né? Ter os meus pais me ajudando com as crianças, em fim de semana e tudo. Sim. E a gente conseguiu ter isso, porque trabalha junto e da mesma família a gente conseguiu se encontrar, foi bom. Mas tem esse medo. A minha irmã, inclusive, ela tem muito mais medo do que eu, né? Porque por já ser mais Sim. velha, por já ter tido um câncer e Sim. tudo, ela é até muito mais cuidadosa. De vez em quando ela Sim. me chama atenção. Ela, você tá muito... É. Você tá muito sem vergonha. Você não entendeu. Aí eu, Esqueceu. não, mãe, Você calma. esqueceu Você o tá muito contexto. tranquila. Eu, não. Deixa eu pôr aqui Sim. de novo. Vamos lavar essa mão. Não sei. Sim. Mas, assim, é interessante. Eu acho, é um momento bem diferente, né? Assim, ninguém viveu isso até hoje, né? Não, nem nossos avós, ninguém viveu um momento parecido com esse. Inclusive, você falou das profissões, assim. Cara, eu fico chocada. Nesse meio tempo, uma das matérias que a gente fez até foi uma matéria do site nacional. E aí eles pediram para todas as praças, né, todos os estados, fazerem uma pesquisa de educação, de como isso estava acontecendo com as escolas, né? E aí eu fiz, até pedi para algumas mães lá da igreja, né, que tinham filho nessa idade do ensino fundamental 2, ensino médio, para me dar uma ajuda para eu falar com as crianças, né, para saber como que estavam sendo essas aulas, né, o que as escolas estavam cobrando, como que... Conversei com professora, com um aluno, e assim, o dia que eu conversei com uma professora de escola pública aqui do DF, foi de cortar o coração. Foi de cortar o coração porque ela contou que, assim, ela falou, que aula? Não tá tendo aula. Não tá tendo aula, não tá tendo nada. A aula que tem aqui é essa aula da TV Justiça, que era 1 hora de aula 3 vezes na semana e, assim, geral. Tipo assim, era 1 hora de aula pra todo mundo, que não era aula pra ninguém, né? No final das contas, assim, porque... Ó, o outro. Que não era aula pra ninguém. E partiu meu coração mesmo, sabe? Assim, eu fiquei bem abalada, porque os meus filhos, graças a Deus, têm a oportunidade de estudar numa escola particular, uma escola boa. E assim, aqui no DF voltou agora, no início do mês, a ter aula mesmo para a rede pública, né? Voltou agora com um novo calendário, eles fizeram treinamento dos professores durante um mês de junho, acredito. Não teve. De março até julho, não teve aula. Não teve aula nenhuma, nada. Então, assim, poxa... Eu comentei... O quê? Sim. Eu comentei em alguma live, eu não sei, eu acho que foi o da Ana Live, inclusive, que eu não sei como que apareceu esse assunto, da possibilidade que as TVs abertas teriam nesse momento, agora, embora perdesse alguma parte financeira, porque ia ocupar a grade da programação, cada um coloca num horário exatamente isso, prestar esse serviço à população dessa hora de aula, né, que fosse filmado através do governo, fosse de alguma outra forma. Porque em muitos lugares ainda, Brenda, ainda é aquela anteninha anteninha que não é parabólica, né, ainda. E eles não pegam TV Cultura, TV Senado, TV nada disso. Sim, Ninguém imaginou que a gente ia estar até hoje, assim, também, né? No início pensava, vai ser um mês, né? Sei lá. E como a escola pública não tinha esse preparo, porque como você falou no começo, as escolas particulares, já existia um projeto, né? De montar no essas híbrido. aulas. Então, assim, já existia seria tecnologia, né? Um comecinho de um treinamento, alguma coisa. Agora, a rede pública, ela é muito eficiente em vários aspectos e tecnologicamente falando, então, como a gente até já comentou antes também, que é essa questão das desigualdades, né? Nesse momento, a gente está vendo
muito mais claramente e de uma maneira muito mais Sim, crua, muito sim, mais pesada, sim, como o nosso sim, país é desigual, economicamente, sim, socialmente, sim. né, Muito, para muito. muita gente. Existia uma ponte bem frágil e essa ponte quebrou. Então, nessa ponte que se quebrou, quebrou quem tem acesso à comunicação, então zero internet, zero É, escola, zero comida, porque foram os primeiros a cortar o mercado informal. As pessoas do mercado informal de trabalho não tiveram aquele acordo do governo pagar um sim, tanto e a empresa pagar um tanto, porque a empresa não teria dinheiro para demitir, então a empresa acabou mantendo, não. Eles foram os primeiros a serem dispensados, né? Então, os trabalhadores informais. Então, pois é é. realmente uma tragédia econômica, social, que talvez até, Brenda, quando você cobriu a reabertura dos comércios locais das quadras de Brasília, e aí quem conhece Brasília vai entender o que eu estou falando, também tem a ver com poder aquisitivo. Essas pessoas ali das quadras não puderam até comprar as coisas Pela via internet, por exemplo, é, né? não fez Então, as tanta coisas que foi, por falta. exemplo, assim, aqui fez frio, exatamente, aqui fez frio. Aí as crianças crescem rápido, Todo então ano tem que precisei comprar comprar. alguma coisa de roupa. Exatamente, de pijama, de frio, alguma coisa de frio. Foi tudo na internet. Agora, quem não tem o aplicativo, a internet funcionando, não tem, por exemplo, cartão de crédito, as pessoas não têm limite no cartão. Para Né? poder Às vezes, para comprar comprar um online. cartão que é aquela conta social, aquela outra conta que não é uma conta corrente, né? Então, Aham. você não tem esse cartão de crédito para comprar online. Então, realmente, aí são pontos que quebram. E quando abre o comércio, todo mundo tem que ir lá no presencial. É. Então, realmente é triste, é É exposto, muito né? Você triste. estava lá, estava ao trabalho. Agora, a Sim. pessoa que teve que ir Agora lá tinha pagar o gente que boleto, porque tava depois vai ficar mais caro, vai ficar pior para ela. Imagina a situação, ela já não tem dinheiro, tem que comprar roupinha para o filho, porque não tinha outro jeito. do mesmo jeito que as pessoas estão inseguras em casa, a gente também está inseguro no trabalho e ainda com o compromisso de levar, né, a De informação, informar. com o compromisso de estar prestando um serviço, né, nesse momento. Mas assim, como eu falei no começo, eu me sinto privilegiada. Não é, não, para mim não tem sido um sofrimento. Não tem sido um sofrimento. Eu me sinto muito privilegiada por estar trabalhando, né, por não ter perdido meu emprego, e por poder fazer parte disso, de certa forma, assim, desse momento, né, desse momento histórico, assim. Da mesma forma que eu acredito que os médicos também devem sentir. Até eu acho que se eu fosse médica, eu ia me sentir uma heroína. Assim, eu ia me sentir uma super, sabe? Uma super heroína. Porque o que seria de nós, né? Sem essas pessoas que estão lá Profissionais dando a da saúde, vida, realmente correndo risco. Eles eu considero que realmente estão correndo risco, colocando a vida dele em risco, porque né, no final das contas, assim, claro que a gente corre um risco, mas não é igual. Uma pessoa que Não fizer é uma igual, cirurgia, não é A nossa igual uma pessoa que exposição, está tratando o doente de Covid e podendo pegar aquilo ali, né? Enquanto está trabalhando, né? Eu agradeço a Deus, realmente. Não é por demagogia, por nada. Eu tenho vivido um momento, esse ano de 2020 tem sido um ano de muitas bênçãos na minha vida. E eu tenho agradecido constantemente por poder estar trabalhando, por poder ir, né, para o meu trabalho, por não ter perdido essa rotina, porque isso também tem me dado uma saúde mental para viver esse momento, né? Porque, você ficar em casa aí sozinho com as crianças e com a rotina da escola e ainda tentando produzir, assim, eu acho que teria sido muito difícil. Então eu consegui ter esse momento de me arrumar, de sair de casa, de sentar e de conviver com adultos, né? Com pessoas e poder ter ali ainda um pouquinho de vida social, digamos assim, né? Porque a gente conversa, a gente faz muita sai, falta. e isso para mim tem sido muito, muito, muito bom. Então eu agradeço muito a Deus por não ter perdido isso e também profissionalmente de poder viver esse momento. Assim, eu tenho certeza que eu vou guardar isso com muito carinho na minha vida, assim, apesar dos pesares, apesar, né, de
Sim, dá sim. tristeza, mas Sim, faz parte, assim, vai ser uma sim. coisa marcante, com certeza. Ter o máximo de amor ao próximo que existir dentro da gente e até mais, assim, porque é como a gente falou antes, a nossa sociedade é muito desigual, né? As diferenças são gritantes e tem gente que está precisando muito. Tem pessoas mais privilegiadas que não sentiram tanta diferença na vida, mas tem gente que perdeu muito, que ainda está perdendo e ainda vai perder. E eu acho, assim, o que eu acho mais importante agora, nesse momento, é a gente ter sabedoria e amor para poder ajudar, né? No que a gente pode, no que está nas nossas mãos. Ajudar os outros. Nem que seja... E a gente sempre pode, né? Sempre pode. Assim, cada um De pode de um alguma jeito, forma a gente né? pode. A obrigação do cristão de ajudar. É um mandamento. Às vezes não é só porque é bonito, porque não, é um mandamento. E ela falou uma coisa interessante. Às vezes aquela necessidade a gente não pode suprir. Mas a gente conhece alguém que pode suprir. Então, para a gente pensar então um pouco assim também, né? Então, eu vejo necessidade, eu posso ajudar? Não. Eu conheço alguém que possa ajudar? Então, a gente poder fazer essas pontes também, né? Porque Verdade. o nosso mundo está precisando, assim, Verdade. né? Não só pela... Assim, claro, já precisava de antes, mas agora Sim. tá tudo mais na cara, né? Mais difícil. Sim, muito mais. Foi muito chocante. O Marcelo Taz usa uma expressão que é lente de aumento. Sim. Então é tudo uma grande lente de aumento. O que antes estava acontecendo ali por menor, agora veio, apareceu. Se ampliou. Então, acho que como cristãos, assim, eu acho que como pessoas, né? Assim, eu nem diria como cristãos. Sim, como cristãos, em geral, em geral. Né? Como cristãos, a gente tem uma obrigação moral. Sim. Mas, assim, como pessoas que têm sentimentos e, né? A gente humanidade, né? Exato. O pouco da melhora da humanidade que esperam da gente, né, Brenda? As pessoas, você espera que a humanidade vai sair melhor? Eu falei, olha, eu tenho minhas dúvidas que a humanidade vai sair melhor, mas eu acho que é o pouco que a gente espera de melhoria, né, talvez. Exatamente. Seja isso ao menos. E ajudar. É isso. Acho que é isso. Muito legal. Mas obrigada. Brenda, muito obrigada. Desculpa aí por interromper sua rotina. Amei ouvir suas histórias, um monte de informação que a gente não sabia aí sobre os bastidores, tudo que acontece. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, de coração. Beijo nas crianças. Muita força, muitas bênçãos. Estou muito feliz aí com o seu espaço. Eu fico acompanhando assim de longe, mas muito feliz aí com o espaço de vocês agora. Tá bom? Obrigada. Um beijo em todo mundo. Obrigada. Tchau. Cadê o beijo, Miguel? Cadê? Manda, assim, ó. Beijinho. Cadê, ó? Ai, que lindo! Tchau, tchau. Tchau, Brenda. Tchau.